Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. Bom dia para o pessoal que está no Brasil, boa noite para o pessoal que está aqui no Japão. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre depressão, mais nas crianças, né, nos adolescentes. Deixa eu só ver se vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Tá tudo certo com o som? Com a imagem? Bom dia, pessoal, tá chegando. Bom dia, Paulinha. Seja bem-vinda. Estão me vendo, me ouvindo? Qualquer coisa vocês escrevem, pessoal, pra gente ajeitar aí o som ou a imagem, ok? Boa noite. Boa noite, Adriana, tudo bem? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, Portalmie. Vamos hoje aí na nossa conversa sobre depressão infantil. Paula tá em Avaré. Beijo para todo mundo aí no Brasil. Paulinha, um abraço forte aí. Esse calorão aqui tá um pouco frio, apesar da gente estar entrando na primavera, né? Ah, tá bom, tá. Ah, ok. Obrigada aí pelo retorno do áudio do vídeo. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. A galera vai chegando aí, a gente vai conversando. Deixem as mensagens pra gente poder responder ou agora ou depois, tá? Bom, eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Japão com atendimento a crianças e adolescentes e quero agradecer novamente o pessoal do Portal Me pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar aqui, né, quinzenalmente, nas nossas conversas sobre neurociência, sobre desenvolvimento infantil, sobre neurodesenvolvimento. E hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre a questão da depressão infantil, né? Quando a doença, né, quando a tristeza vira uma doença, né, vira uma dificuldade muito grande de socialização, que atinge também as crianças, né, e que é tão difícil a gente perceber quem tem, quem não tem, porque nós vamos falar um pouquinho, os sintomas são bem diferentes de criança para criança, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Paula tá dizendo que tá frio no Brasil. Ah, tá. Então, acho que tá copiando aqui a nossa primavera gélida, né? Esses dias tem esfriado muito, né? O pessoal falou que tava mais calor antes, né? Como eu não tava aqui, eu tava aí no Brasil, então eu cheguei, pra mim já, né, tá frio o suficiente. Então vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, deixem nos comentários e aí a gente vai lendo na medida do possível e vai respondendo, tá? Se tiverem alguma dúvida no decorrer da nossa live, a gente já vai batendo esse bate-papo aqui ao vivo mesmo, tá? Olá, o pessoal tá chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar já falar aí sobre a questão da depressão, né? Que é algo que é muito falado, a gente percebe muito, mas é sempre voltado para os adultos, né? E as crianças acabam meio que passando desapercebido. E a gente acaba, às vezes, confundindo algum comportamento, alguma atitude da criança com outras questões, às vezes não pensa que é uma depressão, né? Que possa ser uma depressão.
Bom dia, Bárbara. Tudo bem? É um tema bacana, né? A gente já estava meio que falando aí um pouquinho sobre ele, e é um tema que a gente ouve falar muito só com os adultos, ou até agora, né? Também a questão com os adolescentes também, mas com criança é difícil, né? Mas tem, né? Infelizmente atinge sim as crianças, principalmente na questão nas crianças de idade pré-escolar, né? Então a partir aí de 4 anos, 5 anos, tem algumas crianças que já começam a dar sinais e é muito difícil para os pais reconhecerem, né? Porque as crianças pequenas, né, já é difícil elas falarem o que estão sentindo, então a questão deles trazerem o sentimento, né, para fora já é um pouco difícil, e ainda com, né, depressivas é mais difícil ainda. Então tem muitos pais, muitos professores, né, os educadores que a gente trabalha diretamente com as crianças, por vezes a gente também tem um olhar, percebe que tem alguma coisa diferente, mas não chega a imaginar que seria um quadro depressivo, tá? Mas atinge sim, né, estudos demonstram que de 2 a 5% das crianças do mundo apresentam casos de depressão, mesmo sendo tão pequenas, né? Tão jovenzinhas, né? E aí hoje então a gente vai explicar um pouquinho o que é, como a gente consegue, quando toca lá, né, o sinalzinho que eu sempre falo, né, o sinalzinho de alerta para tantas questões, tanto para transtornos, para síndromes, a gente sempre vem um alerta assim pra gente de que algo não tá legal, alguma coisa tá de diferente, né? Quando a criança muda muito o comportamento, e aí a gente já começa a sentir que algo não tá legal, que alguma coisa ali vai ter, né? E as crianças entram nesse processo de depressão, claro, por N motivos, né? Às vezes é uma separação de pais, ou é uma família que não tem muito um bom convívio familiar, que tem a questão de brigas, então os pais brigam muito e a criança às vezes está ali presente com aquilo. Tem crianças que agem de várias formas, né? Tem umas que se tornam extremamente agressivas, tem outras que acabam sendo extremamente hiperativas, e tem as crianças que se deprimem, né? Só que nós estamos acostumados a olhar para as crianças que se agitam, né? Então aquelas crianças que correm, que pula, que brinca, que joga tudo no chão, que responde pro pai, que responde pra mãe, que não, né, não se comporta direito. Então, essas crianças que se destacam nesse sentido, né, que tem o seu comportamento alterado nesse sentido, a gente acaba tendo um olhar maior, mais claro, né? Então, os pais percebem que alguma coisa realmente está diferente, porque a criança está extremamente ativa e está fazendo bagunça, né? Que chama, não está respeitando, tal. Só que tem crianças que passam também pela mesma situação e elas se fecham, né? Então, o comportamento muda também, né? Só que muda para menos, vamos dizer assim, né? Ela fica mais quietinha, ela não sai, ela não brinca, atividades que ela gostava de fazer, ela passa a não fazer. E aí, quando as crianças ou têm um comportamento mais tranquilo, vamos dizer assim, o que acontece? Não se tem aquele olhar que deveria ter, né? E a gente sempre, eu principalmente, né, com grupos de profissionais da educação, sempre falo, ok, a gente acaba tendo um olhar para aquele que se destaca para o mais, né? É o que mais fala, é o que mais briga, é o mais rebelde. Mas a gente tem que ter também esse olhar para a criança que menos fala, menos participa, menos interage, menos convive, porque também essa criança tem uma questão ali. Só que passa desapercebido porque a gente dá uma ignorada, né? Acaba deixando, acha que tá tudo bem, porque com ela tá tudo bem, tá quietinha, ela faz a lição, ela copia a atividade, ela brinca no parque, apesar de brincar sozinha,
apesar de fazer a lição sem interesse, né? E aí a gente acaba passando, essa criança acaba passando por alguns momentos da infância já com esse quadro de depressão instalado, tá? Mas não é nem diagnosticado e nem visto e percebido ou pelos pais, ou pelos responsáveis, ou pelos educadores, né? A Bárbara tá comentando aqui, a pequena dela, que ela reclama muito, que a filhinha dela é sempre muito ranzinza, vive falando que não se sente bem e sempre muito nervosa. Ela se isola na televisão e telefone, né? O famoso Keitai aqui, celular. E aí a Bárbara disse que andou tirando o celular e a TV para que ela comece a procurar alguma forma de brincar, porque tá difícil aqui. Bárbara, como a gente, né, como eu tava falando com vocês, a gente acaba dando uma atenção para criança que se mostra, vamos dizer assim, né, que extravasa, que quebra tudo, que xinga, que briga, então a gente acaba olhando e vendo que realmente tem algo ali que a gente precisa melhorar ou trabalhar. E essas crianças que têm esse comportamento contrário, os pais acabam não percebendo o que tem ali que pode estar de diferente, né? E esse comportamento, né, quando eles mudam esse comportamento, às vezes eles são extremamente ativos, eles passam a não ter essa vontade de viver, de brincar, de fazer as coisas, ou então quando eles começam nesse processo de se isolar nos games, de se isolar na televisão, ou tem criança que se isola no quarto, pega lá os livrinhos e fica só lendo os livrinhos, ou então vai para desenhar, né? A gente fala assim, tem mãe que às vezes chega, né? Pra passar com a gente, e aí a gente pergunta, como que é a criança, o desenvolvimento, como é que tá, o que você sentiu, né, tem diagnóstico, não tem, enfim. Daí fala, não, ele é super tranquilo, né, porque ele entra no quarto, tipo, e fica a tarde inteira desenhando, e ele faz coisas super bonitas, mas assim, ele fica lá no quarto dele desenhando e isso tá bom. Né? Tá bom? Né, uma criança pequena e um adolescente, né, ele tem que ter essa questão do convívio familiar, com os amigos, tipo, tem que ir pra rua, tem que brincar, ou então interagir, lógico, com as pessoas da casa, né? Esse negócio de vai lá e passa a tarde inteira desenhando e ali ela se isola e ali a criança fica claro, para ela tá tudo bem porque ela tá querendo fugir do mundo. E aí, se ela encontra nesse espaço do quarto e a fuga dela é o fazer o desenho, claro que ela vai ficar ali, né? Mas se você vê que isso tá prejudicando, você fala, olha, tem uma festa infantil do amiguinho dela da escola. E assim, é relutante para ir. Vamos pro parque porque tá um domingo de sol e a gente vai lá para brincar. E aí a criança fala, não, eu quero ficar, quero desenhar, quero ir pro meu quarto. E aí às vezes o pai deixa falar, tudo bem, é só uma criança caseira, né? Ela gosta de ficar em casa, ou ela tá num momento de ficar em casa e tudo bem. E se esse comportamento ela já não tinha antes, a gente tem que ficar atenta, tá? Tem que ficar de olho, tem que tomar muito cuidado com isso, porque quanto mais eles se isolam, quanto mais a gente permite esse isolamento, mais distantes, claro, eles vão ficando, e aí a questão pode se aprofundar muito mais, tá? De novo, como eles são pequenos, né? A gente tá falando aqui da depressão infantil de uma turma de crianças de 4, 5, 6 aninhos, né? Então, eles são pequenininhos mesmo. Eles já não têm a oratória perfeita, né? De falar, não, então, mãe, olha, sabe o que é? Tô com problema, né? De chegar e, ai, pai, sabe o que é? Não quero ir pra escola por causa disso. Então, eles não têm
essa consciência, né, de estar falando, de estar passando pra gente exatamente dessa forma. Então ela vai se anulando, né? Às vezes tem crianças que tá em grupo, né? Tá brincando com mais 5, 6 crianças e você olha de longe, teoricamente tá tudo bem, mas não tá, porque ela dentro do grupo ela tá sozinha, né? Ela tá brincando com o brinquedo dela, ela não tá olhando, não tá mantendo contato visual com os amigos. Outras crianças perguntam alguma coisa pra ela, ela não responde. Então, assim, ela tá fisicamente, né? Mas o pensamento e a vontade dela seria de estar sozinha num canto. E, e aí a gente às vezes acha que ela quer o tempo dela e não é bem assim, né? Não é normal que a gente. Não é de se esperar que uma criança de 4, 5, 6 anos se isole, né? Muito pelo contrário, ela quer brincar, ela quer correr. Na verdade, a gente acaba pedindo o contrário, né? Para um pouco, sossega. E não a gente ter que incentivar para que a criança vá brincar, a gente ter que incentivar para que a criança vá conversar com alguém, né? Assim, com algum outro amiguinho. Então, são comportamentos que passam desapercebido, né? A gente acaba deixando pra lá porque a gente acha que tá tudo bem e às vezes não tá, né? Oi, Elaine, tudo bem? Boa noite, Júnior. Boa noite, Portal Mie. Boa noite, Débora. Vão chegando, a gente já começou a falar um pouco aí sobre a questão da depressão infantil. Sejam bem-vindos aí na live. Curtam, compartilhem aí o Portal Mie para que as informações possam chegar aí no maior número de pessoas possíveis, né? E aí, então a gente tá aí, já começou essa conversa, né, com essa questão dos pequenos. A Elaine tá dizendo que é verdade, né, que o comportamento mais expansivo ele atrai mais a nossa atenção, né? A atenção tanto dos pais quanto dos educadores, de terapeutas, de cuidadores, enfim, de quem realmente trabalha com a criança, né? E atrai mais a atenção do que os que se recolhem e que é preciso estar atento, sim. A gente precisa estar atento e é tão difícil, né? Porque como a gente já conversou um pouquinho aí no começo da live, a gente acha que tá tudo bem, né? A criança quieta, ela é de boa, tipo, não dá trabalho, né? E às vezes ela tá passando, sim, né? Ela tá tendo um processo depressivo e que, infelizmente, ela, pela questão da maturação mental, né? Da idade, claro, não sabe dizer o que tá acontecendo e os pais acabam não percebendo, não dando essa atenção por achar que é normal, né? Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvia. Viviane, tudo bem? Eu vou tentar aumentar um pouquinho o som para ver se dá uma melhorada, tá? Pera aí, pessoal. Acho que agora deu melhor. Qualquer coisa, vocês falam aí, tá? Oi, Viviane, como promover a interação? Tô acompanhando vocês aqui com as perguntas, tá, pessoal? Deixa eu ler aqui. Não, como promover a interação da criança sabendo que precisaremos de uma rede de apoio, né? Então, a questão de promover a interação, nesses casos, eu preciso primeiro não diagnosticar, né? Porque o diagnóstico da depressão infantil, ele é muito difícil de fazer também, né? É difícil por quê? Porque é difícil perceber, né? Como a gente tem essa dificuldade de perceber, o diagnóstico ele se torna mais difícil. Ele é feito por um psiquiatra, tá? Provavelmente para se levar a criança para chegar a ter esse diagnóstico, por isso que eu tô falando e trazendo bastante essa questão da atenção dos pais e
que os educadores, os professores, os terapeutas, os cuidadores, todo mundo que trabalha com criança, né, tem que saber um pouquinho o que é, entender que isso existe, apesar de ser, né, de como os estudos estão dizendo, de 2 a 5% da população, existe na população mundial das crianças, existe a questão da depressão infantil, é pouco, mas porque eu acredito que seja pouco porque ela é difícil de ser percebida, né? Então, como são comportamentos que a gente considera como um comportamento normal, esperado, certo, vamos dizer assim, né? A gente não consegue ver que tá tendo alguma dificuldade ali, né? E aí a criança leva esse quadro de depressão e às vezes, por muitas vezes, ele aflora e ele fica muito forte no período da adolescência e da fase adulta, né? E aí, quando chega para fazer uma terapia, as psicólogas sempre acabam comentando, falar, aí faz a anamnese e aí fala, não, mas, né, desde muito nova apareceu quando com os pais, né, quando faz o direcionamento com os pais, fala, não, mas desde muito nova ela era muito quieta, vivia no quarto, vivia mais quietinha, né, mas a gente nunca percebeu nada, aí tinha fases que ela melhorava, porque o quadro da depressão, né, tem hora que, né, na infantil, a criança tá super para baixo, tem hora ela tá super animada, brinca, corre, conversa, então ou ela fica extremamente inquieta, né, irritadiça e inquieta, é um dos sintomas da depressão infantil. Então não é só aquela questão da pessoa depressiva que se isola, que fica quietinha, que não quer saber de nada, que não quer saber de ninguém. Então, sim, tem muitos sintomas que eles são presentes tanto na depressão de adulto quanto na depressão infantil, né? Que é essa questão de ideia de morte, da criança se sentir culpada, de não querer fazer as coisas, de achar que tá tudo errado, né? E isso é um pensamento que permeia muito a mente do depressivo, né? E esses pensamentos, eles também acontecem com a criança, né? Com os pequenos. E é tudo muito confuso para eles, porque eles são muito pequenos para entender esse mar de informações que chega, né? Esse sentimento, essa angústia, essa questão toda que chega para a criança e ela não sabe lidar com isso, né? Então, às vezes, as crianças passam a não ter amigos, os poucos que tem, a criança já não conversa e não interage mais. Você chega na escola para buscar o seu filho, ele tá sempre no canto, ou se você consegue ter imagens da criança pelo celular, é uma criança que você olha pelas câmeras, estão todos em grupo, ou todos em atividade, ou a sala toda, por exemplo, está em mini grupos, e essa criança está sempre isolada, sempre no canto dela, ou então, por vezes, como eu já falei no começo, a criança está junto do grupo, está na mesa fazendo a atividade, mas ela não está efetivamente dentro daquele momento, né? Então, eles conseguem se isolar mesmo estando dentro de um grupo, vamos dizer assim. Então, para você ter essa atenção, esse olhar, é difícil, mas é possível, né? Os profissionais da área da educação, da área da saúde mental, a gente tem que meio que treinar o nosso olhar, primeiro conhecer, saber o que é, saber que existe, no caso da depressão infantil, né? Como que ela se manifesta, para conseguir fazer, né, o alerta lá, fazer o sininho, né, o sininho vermelho tocar e trazer pra gente que alguma coisa ali não tá bacana, para poder orientar os pais, para os pais buscarem um psiquiatra e realizar um tratamento nessa criança, né? Psiquiatra, de preferência psiquiatra infantil, né?
o psicólogo infantil, que já tem essa vivência, assim, com as crianças, porque é diferente, né? Ela se manifesta de forma diferente. E o tratamento com crianças e com adultos, a gente sabe que também é um tratamento diferenciado, né? A Viviane tá falando que o netinho tem 4 aninhos e que tá caindo o cabelinho dele, né? Então, aí já também é uma questão física, né? Que é algo que já, se for realmente um quadro depressivo, ele já tá fazendo com que o corpo reaja, né? Então, todo sinal que você percebe que existe alguma diferença de comportamento, de apetite, né? A gente vai falar sobre os sintomas, né? Como eu falei agora, tem alguns que são presentes do adulto, então a depressão, ela é muito parecida com a depressão de adulto, mas em algumas crianças a gente tem que ficar atenta, porque ela se manifesta de maneira diferente. Então, como eu falei, ela pode ficar irritadiça, ela pode ficar inquieta, ela pode ser uma criança que até então tinha um comportamento contrário. Ela era super de boa, vamos dizer assim, e de repente ela mudou, ficou assim da pá virada, como a gente chama, né? Então, todas essas mudanças e essas alterações de humor e alteração de comportamento nas crianças, é bom a gente ficar atenta, tá? Então, de repente falar, mas ela vinha super bem e aí do nada ela ficou assim. Ninguém muda o comportamento do nada, tá? Esse negócio de repente aconteceu dela ficar assim ou assado, né? De repente não. Vamos verificar, porque sim, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que fez com que essa criança desencadeasse esse tipo de comportamento, né? E aí a gente precisa investigar, né? O psiquiatra, ele precisa passar por uma avaliação, né? Para que se chegue num diagnóstico ou numa conclusão do que está acontecendo, para que esse comportamento esteja dessa forma, tá? E aí o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que tanto para mais quanto para menos, a gente precisa ficar atento, tá? Então, não é só a criança que se isola, que fecha a porta e que não quer ver ninguém, né? Que tá com depressão, tá? Às vezes a criança, ela tá com um comportamento extremamente diferente, extremamente agitado, inquieta, irrequieta, e ela também pode estar depressiva, tá? A questão do cabelinho, Viviane, né, ele ser novinho, a gente tem que primeiro também ver um monte de outras questões, né? Então, assim, claro, ver a questão de alimentação, se não tá com nenhuma deficiência aí de vitamina, né? Alguma coisa nesse sentido, para que esteja, se a alimentação tá adequada, para ver se não é, né, uma deficiência vitamínica, por isso que o cabelo tá caindo. Então, assim, é um diagnóstico que demora, é um diagnóstico difícil de ser dado, né? É um diagnóstico difícil né? É uma questão difícil da gente perceber, né? Que a criança possa vir a estar num quadro depressivo com 4, 5, 6, 7 anos, né? Então, é difícil mesmo a gente conseguir saber que pode ser que, né? Então, por isso que a questão do alerta lá, do sininho vermelho, quando eu sempre comento com as mães que na hora que ele bate ali, toda mãe sabe, né, que quando ele toca ali, aquele sinalzinho interno, vamos buscar, vamos procurar ajuda, vamos ver o que tá acontecendo, né? Mas pode acontecer, realmente, são duas opções. Vai chegar, vai fazer, vai passar por uma análise e aí não tem nada e tá tudo bem, né? Ou então vai ser diagnosticado, vai ser verificado clinicamente alguma coisa. Então, né? Ou 50% um, 50% outro. Então, tem que ir realmente, assim, ir atrás, mas primeiro tentar perceber, primeiro entender, saber o que é, né? Para depois conseguir buscar uma ajuda, alguma coisa no sentido para melhorar esse comportamento da criança. E se ela estiver realmente dentro de um quadro depressivo, ela precisa sim desse acompanhamento, assim como um adulto, um adolescente,
de 17, 18 anos, né? Ela vai precisar da mesma atenção. Eu diria que um pouco mais, porque eles não verbalizam, né? Eles não falam a angústia que eles estão sentindo. Eles não trazem para fora todo esse medo, essa insegurança, né? Então é difícil da gente saber o que está acontecendo. E se a gente não tem esse olhar, né, esse entendimento, aí passa sim desapercebido. A Bárbara tá dizendo que ela tem muito tempo da Lorena ter problemas graves futuramente, que ela tem medo, né? Ela tá muito agressiva, sei que isso afeta, porque afeta a mim também. E ao pai dela também, né? Assim, afeta a família inteira. A Bárbara acaba, a gente meio que não sabe o que faz, né? Eu já percebi que a mãe tá depressiva e com o meu pânico atacado. E aí ela não dorme direito. Isso? Então, quando a família, né? Quando a mãe, o pai, as pessoas que moram junto com a criança, quando algo não está bem, as crianças sentem, isso é fato, a gente sabe que, na verdade, desde a gestação, o bebê lá, né, já tem essa questão da audição, da percepção, então, assim, dizem, né, todo mundo fala, quando você estiver grávida, falar pro papai conversar com a mamãe, né, com o bebê na barriga, passa a mão, põe a música, a caixinha de música pro bebê ouvir, né, lê, tem gente, né, famílias que lê história pro bebê na barriga, tal. Bacana, lindo, ótimo, é bom mesmo fazer, porque a criança já vai assimilando a questão do som, né, do som externo, do som da mãe, do pai. Mas da mesma forma que ela ouve o bom, né, ela também ouve o ruim. Então, assim, brigas, discussões, agressão verbal, agressão física, né? Também o bebê na barriga da mãe sente, né? E quando eles nascem, também, né? Eles vão ficando maior, Lorena 5, 6 aninhos, enfim. Eles ouvem as coisas que estão acontecendo, percebem o ambiente, percebem que no ambiente tem alguma coisa que não tá legal, né? Que tá diferente, que o papai e a mamãe não são assim, que a vovó não grita desse jeito, que o irmão mais velho não bate a porta do quarto, né? E que o cachorro não fica chorando, por exemplo, né? Então, assim, os pequenos não têm ainda a capacidade de assimilação do que está acontecendo, né? Ele não consegue compreender a situação da família naquele momento, mas ele sabe sim que tem alguma coisa ali errada, de diferente, que não tá bem e que ele não consegue saber o que é, né? Ele entende, ele sabe o que tá errado, mas ele não consegue compreender o que tá acontecendo. E aí o que acontece? Essa inquietude também, Bárbara, no caso da sua depressão, no caso da sua questão do síndrome do pânico, né? Ter voltado, você tá passando por esse momento, e ela não dormir direito, na verdade, né, ela sente que algo não tá legal, ela vive, convive, ela tá ali, né, a figura dos pais, o pai e a mãe, é uma referência muito grande para a criança, né? Vocês são o porto seguro dessas crianças. E se vocês não estão seguras, então assim, nossa, o meu porto seguro não está seguro, é difícil, né? E eles são muito pequenos para conseguirem separar uma coisa da outra, né? Então, toda essa inquietude que a família passa, as crianças meio que passam junto, né? Eles acabam também passando por esse mesmo problema, né?
a Viviane tá falando que ele muda, né? Que ele fica muito nervoso, ele grita e se joga. A irritabilidade e esse comportamento desencadeado que às vezes vem junto com a depressão infantil, alguns pais acabam confundindo com alguns outros transtornos, né? É hiperativo, é desafiador, tem TOD, tem TDAH, enfim, né? Tem TDA, por quê? Não presta atenção, né? Porque a questão da atenção, da concentração, memória, raciocínio, toda essa parte de planejamento, organização e execução de ideias, na criança depressiva, ela meio que se perde, porque a criança está em conflito com ela mesma, né? E aí ela tem que dar conta de tudo isso ainda, né? Dar conta da escola, dar conta de lição, dar conta de fazer atividade, enfim. É um tanto de coisa na cabeça da criança que ela acaba ficando mais depressiva ainda, né? Porque ela percebe que ela não dá conta de nada. E aí ela às vezes sai desse estado do ostracismo, de ficar quietinha, isolada no seu canto, e acaba ficando nervosa. Ela se joga, ela se irrita, ela bate, ela bate nos outros, ela bate no bichinho, ela perde a referência, né? De tudo, porque ela meio que acaba perdendo o controle, né? Ela chega num grau de um sofrimento mental tão grande que a depressão é um sofrimento mental, né? A gente acha que é só, ela tá de boa quieta. Não, ali ela tá quieta, mas internamente é uma chuva de perguntas, de questões, de sentimentos, de não se entender, não entender o outro, não entender o que ela tá fazendo ali. E aí tudo que envolve a criança se torna um fardo. Então, ir para a escola é um fardo, ir para uma aula de natação é um fardo, ir brincar é um fardo. Tudo para ela é muito, muito, muito custoso, né? Então, o dia a dia, né, para a criança se torna um dia a dia pesado, um dia a dia em que ela realmente não tem interesse, ela não quer fazer aquilo. Na verdade, ela não quer nem estar ali, né? E essas ideias, sim, ideia de morte, ideia de não querer fazer nada, ou de achar que ela tá errada em tudo, né? Tem crianças que às vezes é repreendida, assim, ou que as crianças que estão nesse quadro de depressão, e um não que a mãe fala, parece que o mundo tá caindo. A criança chora, a criança se desespera, a criança acha que ela é a pior criança do mundo, que ela não serve para ser filha da mãe dela, e que a mãe não gosta, que o pai não gosta, ou que ela faz tudo errado. Então, assim, são sentimentos extremistas, né? E a criança, além de ter toda essa questão da dificuldade escolar, porque a gente sabe que tudo acaba explodindo, eclodindo dentro da escola, né? Então, eu falo que é a porta de entrada para várias manifestações de tudo quanto é coisa, né? E os profissionais da educação acabam tendo, querendo ou não, a responsabilidade, vamos dizer assim, e a participação muito grande, né? No desenvolvimento infantil, no acompanhamento das crianças, porque a gente consegue ter um olhar mais preciso, né? De, essa criança não era assim, ela dava o horário do parque, do intervalo, ela era a primeira a levantar e sair para ir pro parque, ela sempre teve muitos amigos, ela ficava no recreio com muita criança junto, ou então na hora de fazer fila, todo mundo queria dar a mão para ela e ela gostava daquilo. E aí, de repente, todo esse comportamento, né? Ele parou. Ele mudou, né? Ele não existe mais. Então, vamos sim ter que ver o que está acontecendo, ver se essa criança não está sofrendo bullying, né? Porque essa questão do bullying também é uma questão muito complicada, né? Ela desenquadra, sim, a questão da depressão. Então, tem criança que sofre tanto quem sofre bullying quanto quem comete, às vezes está numa questão tão inquieta
com ela mesma, que o que ela faz? Ela agride o outro, né? São tantas inquietações e ela tá ali mostrando que não tem alguma coisa, que as coisas não estão bem com ela, e como ela não encontra respaldo de ninguém, nem da família, nem da escola, o que ela faz? Ela começa a praticar o bullying, tá? Não que elas tenham, não que isso seja uma justificativa para as crianças que cometam bullying, né? Mas por vezes é uma das causas também, né? A criança já ela tá passando por esse momento, né? Ela tá com uma depressão e ela é tão grande que ela sai e comete os bullying aí das piores maneiras possíveis, tá? A Viviane tá falando, né, que ele fica nervoso, grita e se joga do nada, né? Do nada. Então, a gente não tem um comportamento do nada. Na verdade, a gente não espera que a criança tenha tal comportamento, mas a gente não reage negativamente às coisas do nada, tá? O que pode acontecer é o adulto não perceber que a criança não tá bem e que, como, né, eu falei, qualquer coisinha, ela está muito irritadiça, então qualquer coisa é motivo para a criança se irritar. Como a depressão infantil, nos pequenininhos, né, são pequenos, eles não sabem verbalizar, eles não conseguem falar sobre o que estão sentindo, eles vão agir. E aí, eles agem da pior maneira possível, né? Eles batem, eles se batem, eles agridem, eles mordem, enfim, vem um monte de... se joga, né? Ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, né? Porque ele tá nervoso, né? E o nervosismo dele pode ser uma irritação resultante de um quadro de depressão, tá? Crianças, por exemplo, que, né, na questão da depressão, ela não dorme, né? São crianças que não conseguem ter o descanso para dormir, ou então tem um sono excessivo, né? E aí, de novo, o sono excessivo, a gente acha que tá tudo bem, só é dorminhoca, né? Ah, só gosto de dormir e deixar ela lá, né? Quando a gente dorme, além dessa questão, claro, neuronal, que a gente precisa do descanso pro cérebro, né? Para oxigenar, pra gente reter as informações do dia, para arquivar lá no nosso cérebro tudo que foi aprendido, né? O sono tem a questão do crescimento, dos hormônios, enfim, a gente sabe toda essa, né, essa questão da importância realmente do descanso para o cérebro, né? Que a gente já falou em algumas lives sobre isso, né? Elas estão aí no portal. A gente falou justamente sobre o descanso para o cérebro. E aí a gente acha que por ela estar descansando demais, dormindo demais, tá tudo bem, né? E também não tá tudo bem, né? Criança pequena é criança ativa, né? Que brinca, que rola, que pelo contrário às vezes não quer dormir, né? Então tem essa questão também do sono, né? Ou um aumento excessivo de sono, ou a ausência, a criança não quer dormir, né? Então tem a questão da diminuição do sono, ou dorme demais, ou dorme de menos. A questão da culpabilidade, a criança se culpa muito, né? Às vezes assim, ela, sei lá, foi pegar um copo de água e ela derrubou o copo de água, mas foi sem querer, né? O adulto percebe que foi sem querer. E aí pronto, ela chora, ela se desestabiliza, ela fica, sabe assim, por uma coisa boba, ela se sente extremamente culpada, né? Então, opa, peraí, calma, tá tudo bem, não precisa ficar assim. Só que se você vê que ela tá tendo esse comportamento todas as vezes, em todos os momentos, vamos ficar atenta, né? Porque tudo bem, a gente erra e faz parte, né? São pequenininhos, de repente não tem o controle ainda, né? De segurar, de preensão, de força, tá nesse processo de aquisição ainda. Então não tem problema derrubar um copo de água ou derrubar um suco, né? Não precisa ter a criança não precisa ter esse comportamento tão exacerbado, tão grande, diferente, por uma coisa que teoricamente seria uma coisa banal, né? Mas se ela está no quadro depressivo, tudo que ela faz é errado,
é feio, é ruim, né? Ela não serve para nada. A criança tem uma angústia muito presente, ela se isola, ela começa a falar de morte. Ah, mas e se o papai morrer? E se a mamãe morrer? E se eu morrer? A vovó morrer? E aí, quando começam a trazer essas conversas também, a gente tem muito mais que ficar atenta, né? Porque a ideia da morte, apesar deles serem pequenos, né? Ela permeia também, fica lá no consciente, no subconsciente. E a depressão, ela faz o mesmo mal que faz na depressão dos adultos, né? Então, se tem um olhar tão grande para a questão da depressão em si, e com os pequenos, a gente acaba passando, né? Sem perceber, né? E quando você sentir que a sua criança tá nesse processo, esse sentimento de desvalorização, eu não sirvo para nada, eu não faço nada, quando eu faço errado, né? E isso às vezes acontece também quando a criança vem de uma estrutura familiar onde ela é muito cobrada, né? Mas é criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Sim, né? É muito cobrada desde os 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? E é uma pressão mental, uma pressão psicológica que se faz que eles ainda não têm capacidade de, de filtrar, né? De entender que assim, não, meu pai, minha mãe me cobra por eu estudar, por eu ser bom nisso, naquilo, porque ela tá garantindo o meu futuro. Não, eles estão... A criança, ela tem um outro mundo, né? Assim, uma outra preocupação, né? Claro, ela se preocupa com os estudos, mas ela se preocupa também, né, em brincar, ela se preocupa na fase do videogame que ela quer passar, ela se preocupa com a LOL que ela vai ganhar, se vai ser uma rara, se vai ser, sabe assim, são preocupações que são do mundo infantil e que tem que ser do mundo infantil, né? As crianças, elas têm que se preocupar com isso, com esse tipo de coisa, né? Não se, o que meu pai falou pra minha mãe, ou o que minha vovó tá sentindo, o que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. São preocupações que não como diz, elas não fazem parte, né, do mundo infantil, né? Ou não deveriam fazer parte do mundo infantil, né? E então a gente sempre tem que ter olhar. E aí tem algumas famílias que falam, não, mas é porque ela é tão pequenininha, mas ela parece um adulto, ela é uma mini adulto, ela tem preocupações de adulto, de gente grande. Gente, não, né? Não, criança não tem que ter preocupação de gente grande. Criança tem que ter preocupação de criança, né? Então, às vezes também a gente confunde muito, né, esse comportamento da criança com, não, ela é super descolada, ela se conversa com ela, a criança fala de assuntos que, né, e às vezes ela tá se fechando, e a gente não percebe, né? E a gente acaba perdendo as crianças com depressão, né? Na nossa cara, assim, dentro do quarto, dentro da sala, né? Dentro da escola, né? Então, aquele aluninho que fica lá no canto, que fica lá quietinho, ou então que tá em grupo e que você percebe que ele tá ali no mundo dele, que ele tá desligado, ou que ele não quer participar das atividades que ele sempre gostava, vamos ficar de olho que tem alguma coisa aí, tá? A falta de apetite, uma criança que vinha comendo super bem e que de repente parou de comer. Ou ao contrário, uma criança que não comia nada e tá comendo demais, tá? Tem uma ansiedade aí chegando, tem uma angústia se demonstrando, tem algo realmente que tá ali que não tá comum ao que você conhece do seu filho, da sua filha. Então, vamos anotar, vamos ficar atenta, vamos pesquisar. Vamos sim levar, se tiver muitos desses itens aí que foi falado, que você conseguiu perceber, vamos buscar uma ajuda, vamos para um psiquiatra, vamos buscar sim um diagnóstico, porque a depressão infantil, ela existe sim, apesar de pequena, tá? Como a gente falou, ela não é diagnosticada facilmente, não é a depressão
seja de criança, de adolescente, de adulto, ela não é algo que a gente possa fazer exame, faz um exame e a gente diagnostica, né? Nem exame de imagem, nem de sangue, nem nada, né? Então, assim, é realmente percepção, né? Os maiores e o adulto, como a gente já falou, é mais fácil da gente perceber porque é verbalizado, é falado, mas nas crianças é muito sutil, né? E por vezes sim passa desapercebido, né? Hoje em dia sabe-se que essa questão do diagnóstico, né, não dá para ser medido, tem ou não tem depressão, enfim, né? Mas existem sim algumas áreas aí do cérebro que ficam comprometidas, né? Existe um mau funcionamento no cérebro depressivo, tá? Tanto da criança quanto do adolescente e do adulto, ele age de forma diferente, existem mudanças no padrão neuronal do desenvolvimento, né? No padrão de funcionamento do desenvolvimento do cérebro da pessoa depressiva, mas também ainda não dá para se diagnosticar somente, né, através disso, do funcionamento cerebral, mas sabe-se sim que existe algo ali de diferente, ele se comporta, ele age, ele elabora as sinapses de forma diferente, sim, né? Enfim, não vamos entrar nessa parte, mas assim, existe um funcionamento cerebral diferente, os neurônios se comportam de formas diferentes num cérebro depressivo, tá? E principalmente quando isso ocorre na infância, onde toda a rede neuronal é realizada, é desenvolvida e ela precisa de estímulos a todo momento. Quanto mais a gente propiciar um estímulo correto, né, para a criança nessa fase, melhor é. Mas se ela tá com os seus neurônios preocupados na depressão, vamos dizer assim, né, mais ou menos para entender, perde-se muito, perde-se de conteúdo pedagógico, perde-se de aprendizado, perde-se foco, atenção, concentração, né? Então, e que é um período extremamente importante de desenvolvimento das crianças do 0 aos 6, 7 anos, né? É onde existe nossa, uma explosão, assim, né, neuronal nesse período. E se a criança, nessa fase de aquisição de conhecimento, de aquisição de aprendizado em todos os sentidos, se ela tá passando por esse processo depressivo, certamente ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem maior, né? Uma dificuldade de aprendizagem significativa mais para frente, né? Então, fora que essa questão da depressão infantil, ela pode estar levando posteriormente para outras doenças, né? Anorexia, bulimia, enfim, pode desencadear aí um monte de outras questões, né? E a gente às vezes, por vezes, acaba não tendo o conhecimento disso, né? Porque ele vai prejudicar sim o desenvolvimento dessa criança, tanto cognitivo, quanto social, quanto escolar. Então, ela não vai estar bem em todos os espaços, né? Em todos os locais, em todos os momentos. E aí, através dela, pode vir todas essas outras questões também, né? Essas outras doenças que acabam vindo após um quadro depressivo, síndrome do pânico e tantas outras, né? Então, precisa-se que fique atento, né? Essa questão também de, às vezes, um processo inflamatório também tem se estudado que também pode desencadear um processo, né, depressivo através da criança ter essa questão, enfim, além de só a questão de briga familiar, ou bullying de escola, ou desestrutura, ou às vezes a perda de referência de uma criança com alguém que ela estimava muito, seja um professor, um educador, um tio, um familiar, né? Isso desestabiliza as crianças, a mudança de países, né? A mudança, hora tá aqui, hora tá ali, passa um ano no Brasil, passa um ano no Japão, aí volta pra cá de novo, fica mais 2, 3 anos, aí volta pro Brasil, né? Isso tudo, quando a criança é pequena, os pais falam assim, mas é mais fácil eu mudar de país ou eu fazer esse vai e vem
na primeira infância, né? Que é de 0 aos 6 anos, porque, não entende nada, né? E não é bem assim, né? Eles entendem. Eles não verbalizam, eles não te questionam, eles não falam pro pai, não, eu não vou, eu quero ficar aqui, mãe, não, eu não vou, eu quero ficar lá, né? Eles não te afrontam, eles não te questionam, mas assim, eles sabem que hora tá aqui, hora tá lá e que isso não faz bem, né? Então, por vezes, a criança, o pequeno, né, passa por esse momento e os pais acham que justamente por serem pequenos, tá tudo bem, tá tudo certo e pode ficar mudando de pai de um lado pro outro e que a criança não vai sentir diferença. E sente, né? Mas aí, como eles são pequenininhos, a gente acha que tá tudo bem, tá tudo certo e nem sempre, né? Bom, gente, acho que é isso. Então, a gente... Vamos agradecer aí todo mundo que esteve com a gente esse período aí. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, algum comentário, é só deixar. Eu vi que o portal já deixou aí a página, por favor, curtam aí. NeuroKids Brasil. Vai lá, dá um curtir, curtam o Portal Me, divulguem, compartilhem essa live para que mais pessoas conheçam e saibam sobre essa questão da depressão infantil, quanto o conhecimento, ele é a nossa grande arma para essa questão da saúde mental, em todos os sentidos, em todos os transtornos, em todas as síndromes, em todos os casos clínicos que envolvam a saúde mental. Eu acho que você conhecer, saber o que saber que existe, é o primeiro passo, né? Então, a gente saber o que é o primeiro passo que faz com que a gente consiga ir atrás realmente de um tratamento, de uma resposta para aquilo que a gente está vivenciando no momento, para aquela inquietude que a gente está sentindo, seja com os filhos, com os nossos educandos, com os nossos pacientes, enfim, né? Quando a gente sabe das coisas, é mais fácil a gente orientar, né? E a gente conseguir se falar, não, acho que é assim, acho que é lá, vamos buscar, né? Vamos buscar o psiquiatra, vamos ver o que tá acontecendo, porque quando foge o controle da família, né? Quando a situação foge ao controle da família, é porque a coisa já tá num grau tão grande que realmente precisa-se sim buscar ajuda, né? E aí, quando a gente tem um conhecimento prévio, fica mais fácil, tá? Então, a questão do tratamento das crianças com depressão infantil, claro, terapia, né? As crianças passam por terapia e em alguns casos acabam, dependendo de como que tá essa questão que o psiquiatra vai avaliar, medicamento, né? Às vezes ela tá num grau depressivo tão grande que ela realmente vai precisar ser acompanhada, vai precisar tomar medicamento para inibir a questão da serotonina, enfim, né? Fazer com que o cérebro da criança, como a gente falou da questão cerebral, né? Da depressão na questão cerebral, só a terapia fala, conversa, a questão do atendimento psicoterapêutico, por vezes não vai funcionar. E aí precisa sim entrar com uma questão medicamentosa, que aí o psiquiatra vai estar avaliando, diagnosticando e orientando, dizendo que é preciso ser feito no caso de cada criança, né? Então, cada criança que for acometida dessa questão, ela realmente precisa ter esse acompanhamento e isso ser trabalhado junto com a escola, junto com a família, para que todo esse processo que a criança passe, ela não passe sozinha, né? Então, ela precisa, de novo, dessa rede de apoio, dessa orientação e reorientação de todos que estão com a criança no dia a dia, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero vocês na próxima terça, não nessa terça, na próxima. A gente vai estar mais um bate-papo aí, mais uma conversa. Espero vocês no portal. Agradeço aí de novo a oportunidade Portal Me, a todo mundo que esteve aí na nossa live, obrigada. Sejam todos bem-vindos, né? Aí estaremos juntos aí por esses dias até no nosso próximo encontro, ok?
Boa noite para a galera do Brasil, do Japão, já tô lá. Bom dia para vocês, tenham um bom descanso, o pessoal daqui, tenham um bom dia o pessoal daí, sem deixar falar sobre o dia de hoje. Acabou, Babi, já acabou, já estamos aí um tempinho conversando. Hoje, dia 2 de abril, dia de conscientização do autismo, né? A gente está falando de depressão infantil, mas não poderia passar em branco de falar aí sobre os anjos, né? Os anjos azuis que a gente tanto trabalha, tanto convive, tanto ama e principalmente respeita, né? Hoje no Dia Mundial do Autismo, quero deixar aqui o meu carinho, a minha atenção e dizer às mães que vocês são guerreiras, que vocês não estão só, né? Que eu acho que a gente tem essa questão toda, esse quebra-cabeça todo aí para montar, e sim, é possível, sim, eles podem, eles fazem, eles são capazes, né? E a gente tá aqui para ajudá-los e a entender também um pouco mais, assim como eles nos ajudam a entender muito da questão humana, da questão da sensibilidade, do aprendizado, de manter um olhar diferenciado, né? Então, hoje aí no Dia Mundial, Dia Internacional do Autismo, deixo aqui o meu respeito, principalmente a essas crianças, a esses adolescentes, a esses adultos que estão no TEA, né? O meu mais digno respeito a tudo que eles fazem, ao que eles vivem, né? E principalmente o que eles me fazem ver, me fazem sentir. É um aprendizado diário, né? Cada criança com TEA que eu olho, que eu vejo, que eu convivo, certamente sim, eu aprendo muito mais do que eu os ensino, né? Então é isso, meu recado aí. Obrigada, Bárbara, pela companhia. Ai, fico até um pouco emocionada, né? Mas não podia deixar, né? De azul aqui por causa dos meus pequenos. E estamos aí para isso, tá, gente? Então, um beijo, um forte beijo para todo mundo, um abraço e vamos lá, até a próxima.